Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus na cruz. Cantarei a respeito do amor fiel e da justiça, cantarei louvores ao Senhor. Tomarei bastante cuidado para andar sempre pelo caminho certo. Mas para isso preciso muito da sua ajuda. Quero começar pela minha própria casa. Tenho sempre um coração puro e sincero. Salmo de número 101, versículos 1 e 2. Está entrando no ar mais um programa A Hora do Salvador, pela Rádio Web ADTG, programa apresentado por mim, Bispo João Bosco, que vos cumprimenta com a paz do Senhor Jesus. E nesta programação, eu peço ao meu Deus, ao Deus vivo e eterno, que entre agora em sua casa, em sua vida, trazendo esperança, alegria, renovo no nome de Jesus. E para isso eu já começo orando, acreditando no que a palavra do Senhor diz, que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Ó Deus, eu oro em nome de Jesus e te peço que no decorrer desta programação as mais ricas bênçãos de Deus sejam sem medidas, sem limites, derramadas sobre as nossas vidas e sobre as vidas de cada um dos ouvintes, dos que estão sintonizados nesta programação, na Rádio Web ADTG, ouvindo o áudio. Eu te peço que, como nunca foi em vão, alguém parar, alguém dá um tempo para ouvir a tua palavra e ouvir o que o Senhor tem a dizer e a fazer, não seja hoje também em vão. Em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, e agradeço, hoje e sempre. Amém e amém. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus, por mais este dia. Este dia foi o Senhor quem o fez, e por isso estamos alegres. Que as bênçãos do Senhor, volto a dizer, sejam derramadas sobre as vossas vidas e os vossos corações, aonde você estiver nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, queridos irmãos, que hoje é segunda-feira, o Senhor pode fazer coisas grandes na tua vida, na tua casa, na sua família. Você aceita esse desafio? Que o Senhor ainda pode fazer coisas grandes na sua vida hoje? Que Ele ainda pode falar algo grande na sua vida hoje? Se você crer, então vamos até o final dessa programação para você ver e saber do que o Deus vivo é capaz de fazer em nome de Jesus. Glórias a Deus, porque o nosso Deus é um Deus que fala, né? E nos levantou também para falar no nome dEle e dizer do que Ele é capaz de fazer. Deus me deu uma mensagem gloriosa sobre o bisneto de Davi, chamado Abias, né? Veio Davi, veio Salomão, veio Jeroboão, já com o reino dividido, mas veio Abias, filho de Roboão, ou neto de Salomão e bisneto de Davi, e que ele foi fiel no observar aquilo que o seu bisavô fez, e em parte o que o seu avô também fez, Salomão. Mas ele, conhecendo
os testemunhos, os grandes testemunhos de bênçãos que seu bisavô Davi contava do que Deus fez enquanto ele confiou no Senhor, e também o seu avô Salomão, ele se dispôs a confiar no Senhor. E na primeira guerra que ele enfrentou, olha que coisa, hein? Lá em 2 Crônicas, capítulo 13, né? Capítulo 13 de 2 Crônicas, a primeira guerra que ele enfrentou, ele foi com um exército de 400 mil homens, homens valentes, belicosos, homens homens que não tinham medo mesmo, eram homens escolhidos a dedo mesmo, né? Mas ele foi cercado, o seu exército de 400 mil homens, que parecia muita gente foi cercado por um exército de 800 mil homens, pelo um exército do rei Jeroboão, que era rei de Israel, né? O reino dividido, a guerra entre eles. E quando eles viram que estavam cercados com a multidão, que era o dobro do exército que ele tinha, a Bíblia diz que ele mandou que os sacerdotes tocassem suas trombetas e os levitas cantassem louvores a Deus, e gritaram todos e louvaram o Senhor. E o Senhor entrou com providência, interferiu naquela guerra, e o exército de 800 mil homens, de 800 mil só sobraram 300 e poucos, né? Porque mais de 500 mil deles foram abatidos e os demais fugiram com o rei Jeroboão, por causa da fé de um homem, porque era assim que era necessário confiar no Senhor até para ir para a guerra. Os que iam para as guerras, haviam as guerras, não tinha outro jeito de se fazer, né? E os que iam para as guerras confiando, alguns alugavam exércitos de outros reinos, de outros reis, né? Faziam aqueles grandes exércitos de vários reis, né? de várias nações, para lutar contra um rei só, né? E às vezes aquele que era um rei só com um exército menor, como aconteceu também depois, posteriormente, nos tempos do rei Josafá, e também anteriormente nos dias de Gideão, né? Que o exército dos midianitas e muitas outras gentes se reuniram para massacrar e exterminar de uma vez por todas com Israel. E o Senhor apareceu a Gideão dizendo: olha, vai nessa sua força, varão valoroso. E ele, com 300 pessoas, ele venceu os midianitas, né? E Josafá venceu os 4 reis, 4 nações poderosas que se juntaram, uma coalizão, né? Que fala, uma coalizão de 4 reis se juntaram para destruir Judá. E Josafá, segundo Crônicas capítulo 20, né? Ele clamou ao Senhor, e o Senhor mandou um profeta dizendo: nesta peleja não tereis que lutar, né? O Senhor pelejará por vós. Vocês vão só louvar a majestade santa do Senhor, né? E como eles louvaram, o Senhor entrou com providência também. Aquele exército foi praticamente exterminado. Entre eles mesmo houve uma briga entre os quatro que estavam juntos para destruir Judá. Começaram a brigar entre eles, né? E se destruíram, né? Porque aqueles reis que confiavam no Senhor e colocavam no Senhor sua confiança, o Senhor era por eles. E assim também o Senhor é por nós. Assim como o Senhor naqueles dias era por eles, Ele também hoje é com qualquer um ou com qualquer uma que também for fiel e clamar a Deus, né? Nos momentos mais difíceis, nos momentos de maiores dificuldades, ao invés de nós recuarmos, nos escondermos, fugirmos, nos acovardarmos, a Bíblia manda que nós louvemos ao Senhor, porque algumas pessoas até louvam ao Senhor quando está tudo bem. Vou louvar o Senhor por uma bênção que recebi, não é errado. Vou fazer um culto de ação de graça por uma vitória que alcancei. Eu quero ver fazer um culto de ação de graça por uma vitória que ainda vai, uma bênção que ainda vai acontecer. Eu quero ver louvar o Senhor quando a luta está ali apertando mesmo. Eu quero ver você louvar o Senhor. Aí sim, aí as coisas acontecem e as pessoas vão dizer: olha, esse Deus dela é verdadeiro mesmo, esse Deus dele é verdadeiro mesmo, como as nações diziam posteriormente: olha,
Nós temos ouvido falar o que Deus tem feito por vocês, hein? Olha, coisas grandes, né? O Senhor faz. Muito bem. Ontem foi um culto maravilhoso que ali estivemos, na missão A Deus Toda a Glória. Em nome de Jesus, Deus falou. Hoje à tarde, nós já tivemos também o programa com a pastora Sandra Regina, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Diadema, com um programa seguindo em frente, né? Foi uma participação assim maravilhosa, o programa que ela apresentou, uma palavra de Deus, e ainda há pouco estávamos orando, e aqui já estamos novamente, porque é bom demais servir esse Senhor, viu? Isso não é uma religiosidade, isso não é uma coisa rotineira, é uma coisa rotineira como se fosse uma prática, é apenas uma prática religiosa, mas é um prazer, é satisfação em poder fazer o máximo que podemos, enquanto aqui estamos, para o Senhor, para que quando a luta chegar, não precisarmos sair desesperado correndo, né? Correndo, a luta chegou, agora eu vou buscar Deus. Não, vamos buscar a Deus enquanto a luta não vem, com luta ou sem luta, mas vamos buscar enquanto não chegou. Quando ela chegar, nós vamos descansar no Senhor, e o Senhor vai pelejar por nós. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. A Rádio Web EDTG tem por finalidade de pregar a palavra de Deus, de incentivar a você a confiar, a crer no Senhor e na sua palavra. Por isso eu incentivo a você a divulgar, para que outras pessoas também possam sintonizar pelo Facebook ou pelo o site da Rádio Web ADTG, né, para que o Espírito Santo de Deus venha falar aos corações dessas pessoas. Ainda há pouco a pastora Regina dizia: bispo, seria tão bênção se tivéssemos programa diariamente, né, pela manhã, pela tarde, pela noite, porque tem são tão poucas coisas que se tem nas televisões, são tão poucas coisas aproveitáveis na internet. E uma rádio como esta, que transmite com a qualidade dessa, glórias a Deus por isso, com uma imagem boa também, uma qualidade também de áudio maravilhoso, com palavras maravilhosas, com louvores maravilhosos. Seria tão bom, né, que tivéssemos, que pudéssemos, né? Então, de repente, você divulgando, você falando para alguém e eles vão falando para outros, né? De repente, você fala para alguém: olha, sintonize essa rádio. Na hora do programa está no ar, com o pastor Wesley, com o diácono Lucas, ou agora também com a pastora Sandra, ou com o bispo João Bosco, ou com a pastora Regina, né? E a pessoa vai ouvir aquela palavra e naquela hora Deus fala com ele, Deus fala com ela, e ela vai se surpreender pela palavra, pelo momento especial em que o Senhor está falando ou vai falar, e vai dizer: olha, Deus falou comigo através de um programa simples, humilde, né, da internet. E assim vai se passando para frente e Deus vai falando. Glórias a Deus. Então, vamos ouvir um louvor agora, em nome do Senhor. Nós vamos ouvir um louvor, um louvor maravilhoso, um clipe. Em seguida eu volto com bastante informações, eventos da nossa igreja. Depois teremos palavra de Deus. Deus vai falar muito, mas muito ao teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Enquanto isso, vai chamando a glória e dando glórias a Deus aí em nome do Senhor. Daqui a um instante eu volto em nome do Senhor e chama a glória. Procurando uma rádio que fala com você? Rádio ADTG, a rádio que proclama a glória de Deus. Te ajudará.
Você está ouvindo o programa A Hora do Salvador, com o Bispo João Bosco. Muito bem, queridos, você que está sintonizando aí, está ligado, daqui a pouquinho eu vou estar falando os nomes dos irmãos, das irmãs, dos ouvintes que estão aí assistindo o programa A Hora do Salvador, aqui pela Rádio Web ADTG, no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus por isso, por esse momento já da participação de cada um dos irmãos e das irmãs que estão sintonizados na Rádio Web ADTG, ouvindo o programa A Hora do Salvador. Glórias a Deus. Deus abençoe pela sua vida. Continue sintonizado, daqui a pouco teremos uma palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração, viu? No meu coração. Muito bem, Lucas, vamos já para mais um louvor? Vamos ver se vai dar tempo, né? Porque a hora está caminhando, né? Está voando aí e eu tenho ainda a palavra de Deus daqui a pouquinho. Eu sei que o Senhor vai falar ao seu coração, à sua vida ainda, esta noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá então com mais um louvor. E em seguida eu já venho com a palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor ainda vai falar contigo essa noite. Não saia daí. Rádio Web ADTG. Manda uma mensagem também pelo WhatsApp 11 991 27 80 45. 11 991 27 80 45. Glórias a Deus. Vamos lá então. Você que tem o desejo de comunicar o Evangelho através do rádio, aqui na ADTG, tem espaço para você. Entre em contato pelo número 11 991 27 80 45 e reserve seu horário.
Você está ouvindo o programa A Hora do Salvador, com o Bispo João Bosco. Muito bem, queridos ouvintes, você que está aí sintonizando a Rádio Web DTG pelo site da rádio, e o Senhor te abençoe. Também nessa noite estão sintonizados nosso irmãozinho Juan, né, um servo de Jesus, nosso amado Juan, filho da irmã Marilza e do Roberlando. Deus abençoe grandemente. Também a irmã Luciana Rocha, irmã também a mãe da Isabel, marido do Isaías, e irmã da Adina, né? Deus abençoe a vocês também, em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, queridos, nós chegamos aqui ao momento da palavra de Deus. Eu gostaria que você continuasse sintonizando aí, porque são apenas uns 10 minutos mais da palavra, e que o Senhor vai falar contigo nesse tempo, porque para Deus, o tempo para Ele falar não é como o nosso tempo. Ele fala em 10 minutos, fala em 5 minutos e fala também em 1 segundo. Vamos lá então. É uma palavra, um texto muito conhecido, inclusive eu ministrei esta palavra outro dia na igreja do Senhor, onde Deus falou com os que estavam ali, comigo também. É Isaías capítulo 9 e versículo 6 que diz: Pois nasceu um menino, um filho nos foi dado, ele recebe todo o poder e o governo de toda a terra. Ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Que coisa, né? Nenhum outro menino, nenhum outro homem na história foi anunciado com essas qualidades, né? Com essas características, com essas qualidades, de ser chamado maravilhoso conselheiro, de Deus poderoso, o Pai da eternidade e príncipe da paz, né? O príncipe da paz, poderoso, nenhum outro. Muitos foram anunciados como promessas de Deus, né? Que seria, no caso de Isaac, Deus disse: vai nascer de ti um homem, um varão, que ele será gerado de ti e de Sara, no caso do nascimento de Isaac, e ele será responsável pela continuidade da sua descendência, Abraão, e a sua descendência se tornará como as estrelas do céu, que não podem serem contadas, ou como a areia do mar, que também não podem serem contadas. Ou então Deus falou do nascimento de alguns outros meninos, de alguns reis, mas nenhum deles foi anunciado como foi anunciado ou predito, profetizado 700 anos antes de Jesus nascer, pelo profeta Isaías, que profetizou. O Senhor mandou a Isaías dizer: diga para o povo que vai nascer um menino. Na verdade, um menino nos nasceu. Deus estava falando há 700 anos antes dele nascer, como ele já tivesse nascido. Por isso ele já nasceu. Para Isaías e para o povo de Israel não havia nascido ainda. Ele ia nascer no tempo dos homens 700 anos depois. Mas para Deus, um filho se nos deu, um menino nasceu. Porque para Deus, o que aconteceu, o que vai acontecer daqui a um ano já aconteceu. O que Deus falar que vai acontecer daqui a um ano já aconteceu agora. Não é como nós, que eu posso dizer para você: olha, daqui a um mês e pouco vai acontecer tal e tal coisa. E pode ser que não aconteça se eu falar dentro do que eu acho, do que eu imagino, suponho. Se eu não estiver falando por uma palavra profética em o nome do Senhor. Mas Deus é diferente. O que Ele diz que vai acontecer daqui a um ano, para Ele já aconteceu agora. Está acontecendo agora, não é? E tanto pode ser que o que Ele fala que vai acontecer daqui a um ano, para Ele já aconteceu agora, como Ele pode fazer que aconteça. O que iria acontecer daqui a um ano, Ele pode fazer que aconteça agora ou amanhã. Ou depois, para Ele não há tempo. O tempo de Deus é chamado de Kairos, um tempo que não tem começo, meio nem fim. E o nosso tempo é chamado de Cronos, ou que segue a cronologia do tempo. Então, querido ouvinte, onde você está agora, saiba que o Deus que disse 700 anos antes de Jesus nascer, que Ele já tinha nascido,
um filho se nos deu, um menino nasceu, e as qualidades e características dele será completamente diferente de todos que já teriam vivido antes de Isaías e viriam viver depois de Isaías, como de fato aconteceu 700 anos depois na pessoa de Jesus Cristo. Porque nenhum outro menino, nenhum outro homem carregava o domínio ou o poder de governar em toda a terra. E Jesus Cristo, ele foi incumbido pelo Pai de governar em toda a terra. Não no tempo em que ele viveu há 2000 anos atrás, mas no tempo que ele voltar para buscar a sua igreja e estabelecer um reino de 1000 anos de paz na terra, do qual nós faremos partes agora, não mais nesse corpo carnal, sofredor, cansado, que se cansa, que fica doente, mas em um corpo glorificado que nós recebemos ou na primeira ressurreição, ou então no arrebatamento, quando voltarmos com ele, para vivermos com ele aqui 1000 anos nesta terra, e depois na eternidade um reino de glória sem fim e sem limite de tempo. Então ele diz, ele será chamado de maravilhoso conselheiro. Eu disse a última vez que eu preguei essa palavra na casa do Senhor, que o conselheiro, a figura do conselheiro, era muito importante e era conhecido ou levado para o palácio dos reis, e ali ele ficava à disposição dos reis 24 horas por dia para poder, ou um conselheiro ou mais, o rei precisava de algum conselho para tomar alguma decisão importante, se ele tivesse alguma dúvida. E principalmente se esse conselheiro fosse alguém que tivesse o Espírito de Deus, ele pedia conselho para aquela pessoa especial chamada de conselheiro. E geralmente os conselhos eram corretos, que parecia que eram pessoas que tinham um dom especial de aconselhar. E geralmente quando eles eram da parte de Deus, as coisas davam certo. Porque também tinham os conselheiros que não tinham nada com Deus e que consultavam os astros ou os espíritos. Os reis ímpios tinham essas pessoas como conselheiros. Mas aqui o Espírito Santo está falando através do profeta Isaías que este menino, ele será um conselheiro maravilhoso, que todos aqueles que o buscarem, o seu conselho, e recorrerem a ele, o seu conselho, 100% vai se dar bem. Não há risco de dar errado. Os que têm a Jesus Cristo como conselheiro, e agora Jesus Cristo, como ele viveu isso, morreu, ressuscitou e está no céu, ele mandou o Consolador, o Conselheiro, o Espírito Santo, o Paráclito de Deus, que também nos consola e que também nos aconselha e que também nos ajuda nas nossas fraquezas e que também às vezes intercede por nós quando nós nem palavras temos, nem conseguimos proferir, devido a certas angústias, certas preocupações, certos problemas, certas dores. E nós temos garantia deste conselheiro, do Consolador, que também é um papel de conselheiro, faz o papel de conselheiro consolador, que intercede por nós, que a ponto de nós não sermos capazes de ouvir a sua voz, porque ele não exprime voz nem som, mas ele está intercedendo por nós diante do Pai. Era dessas pessoas que o Espírito Santo, através de Isaías, estava falando. Ele já nasceu, para eles. Ainda faltavam 700 anos para nascer, mas para Isaías, para Deus, ele já havia nascido. Ele nasceu 700 anos depois, há 2000 e poucos anos atrás. E ele disse que também que ele seria Deus forte. Qual outro homem nasceu na terra, ou menino nasceu, que se poderia dizer, aquilo ali é um Deus forte? Existiam e existem alguns deuses, mas entre aspas, que são falsos deuses. São falsos deuses, que que se apresentam para algumas pessoas, que são espíritos enganadores, que se apresentam para algumas pessoas como deuses, que são capazes de enganar e de até aconselhar, mas eles não têm poder. Mas esse menino, que seria o conselheiro maravilhoso, diz que era um Deus forte, e mostrou que era um Deus forte como pessoa, na pessoa bendita de Jesus, ao fazer o que ele fez, ao colocar
novamente de volta à sociedade aqueles que estavam expulsos da sociedade pelas doenças, entre eles muitos leprosos, que tiveram sua vida reabilitada para viver em família, ou mesmo aqueles que já não tinham habilidade de fazer nada, pois não tinham possibilidade nem habilidade de fazer nada, de se locomover. Mas Jesus os reabilitou para que eles voltassem a praticar as coisas que as pessoas normais, cheias de saúde, também faziam. Paralíticos, carregados por camas, ou por 1 ou por 4, ou fossem por quantos fossem, e chegavam diante de Jesus, Jesus lhes curava e eles saíam andando. O mesmo, ninguém foi chamado como Pai da eternidade, como Jesus também é conhecido, porque Ele é eterno. Todos que viveram antes de Jesus, depois de Jesus, por mais importante que eles tenham vivido e por mais importantes papéis que eles tenham desempenhado na história, nenhum deles duraram para sempre. E Jesus vive e reina para todo sempre. É isso que a Bíblia diz, pois o Apocalipse nos mostra que João viu ele assentado num trono, revestido de querubins, serafins e anjos, como um cordeiro de Deus. E depois ele viu também como o Filho de Deus, com suas vestes reluzentes, brancas, seus rostos reluzentes como o sol, seus pés brilhando como o sol, seu rosto e seus pés reluzentes como bronze polido. E ele disse: eis que aquele estava, que foi morto, mas que vive. Então Jesus vive, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, e Ele tem uma paz tão duradoura e tão diferente, que quando Ele dá essa paz, que é derramada em nossos corações, pelo Espírito Santo que Ele enviou, esta paz permanece para sempre. Ele nos traz um bem-estar tão glorioso, que nós, por mais que nós passemos por tribulações e por aflições, esta paz que foi derramada em nossos corações, que supera qualquer entendimento, conhecimento, qualquer outro subterfúgio que nós procuremos ou arranjemos, qualquer anjo que nós procuremos para aliviar o nosso sofrimento, a nossa angústia, a nossa tristeza, quando Ele derrama essa paz, nós somos capazes de suportar as lutas, que isso gera uma confiança e uma esperança de que Deus vai mudar a história. Ele vai aliviar aquele momento de angústia, de sofrimento, de tormento em que vivemos, porque Ele é o príncipe da paz, Jesus Cristo, Filho de Deus. Do que é que você precisa? É de conselho? Peça ao Espírito Santo Consolador. Consola-me, aconselha-me, Ele vai te aconselhar. O que devo fazer? Como proceder? Com certeza Ele vai falar, ou Ele mesmo pelo Espírito Santo, ou usar alguém que Ele usa como instrumento para falar contigo. É de cura que você precisa? Então também clama a Ele, diga: Espírito Santo, eu preciso de cura. Eu não estou bem de saúde. Ou o Senhor intervenha sobrenatural, ou use os profissionais para interferir e proceder para que eu tenha saúde. O que é que você precisa? É de paz? Clame a Ele. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: eu daria todo o dinheiro do mundo que eu tenho para ter paz. Mas não tem. Mas o Espírito Santo pode dar paz. Paz na casa onde há brigas, paz no trabalho onde há confusão, paz na igreja onde há dissensão, paz de espírito, paz tanto em relação a um grupo ou a uma coletividade ou individualmente. Chama por Ele. Ele está falando contigo esta noite através da palavra. Receba e creia. Seja abençoado e vitorioso ou vitoriosa, aonde você estiver agora, em o nome do Senhor Jesus, Filho de Deus bendito. Amém. Prepare seu coração. É momento de falar com Deus na oração da fé. Pai da eternidade, Jesus, Filho de Deus, conselheiro maravilhoso, Tu és tão bendito e santo. A Tua palavra diz que o Senhor não se cansa nem se fadiga. Nele não há mudança nem sombra de variação. E ainda diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje, eternamente. Assim como Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus nascer. Hoje, depois de 2000 anos ou mais que Jesus nasceu, nós ainda falamos dele. E declaramos que ele é fiel e poderoso e pode fazer todas as coisas. Entra com providência agora. Chega, Senhor. Chega não, o Senhor já chegou.
Interfere agora em situações difíceis, em relação à saúde, em relação à paz, em relação a, ó Deus, a um estado de espírito de tranquilidade em cada lar, em cada família, em cada um de nós, que possamos confiar que Jesus Cristo é o príncipe da paz. Derrama paz no coração atribulado, que está passando por momentos de angústia, de decepção, ou de ameaça, ou de medo, ou com medo do dia de amanhã, das perspectivas de como será amanhã, como será daqui a um mês, como será no ano que vem. Derrama paz nesse coração, neste homem, nesta mulher, nesse jovem, nessa jovem, nesta criança, e diga para ele, diga para ela, ou coloque no coração, como o Senhor já está falando, que o Senhor pode reverter e cumprir qualquer quadro difícil, e cumprir a palavra que foi falada esta noite, se assim nele totalmente confiarmos e não tomarmos nenhuma decisão precipitada que possa nos levar a uma situação pior ainda do que nós estamos passando, ou se configura, ou estava se preparando para ser pior. Em nome de Jesus, entra com providência, mostra-nos a tua glória, decreta a tua vitória pelo teu poder, pois tu pode fazer isso e muito mais, abundante, segundo o poder que em nós opera, conforme Paulo escreve aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Te louvamos hoje e agradecemos sempre, em o nome do Senhor Jesus, Filho de Deus bendito. Amém e amém. Então o Senhor falou assim a Moisés: diz a Arão e aos seus filhos que será esta a bênção especial que darão ao povo de Israel. E agora, a bênção sacerdotal com o bispo João Bosco. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yai Adonai panaf elecha vihonecha, Isa Adonai panaf elecha, veiasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Hised Hadon Yeshua Hamashia, Via Havat Elohim Haven Vehit Habrut Behua HaKodesh Enkolhem. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vós, desde agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos, chegamos ao final de mais uma programação. Segunda-feira volta tudo novamente, em nome do Senhor, às 15 horas, pastora Sandra Regina com o programa Seguindo em Frente. Às 18 horas, programa com o pastor Wesley e Diácono Lucas está no ar. E às 22 horas estarei de volta, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor e chama a glória! E chama a glória! Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor,